Vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de nós estarmos reunidos, a oportunidade de nós poder visitar essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, que para nós é um manual de aprendizado para sempre, por muitas encarnações. Jesus nos abençoe para o trabalho e abençoe o lar de cada um de nós para que a gente possa receber em nossa casa os nossos amigos espirituais. Bom, gente, hoje a nossa reunião ela vai tratar da encarnação nos diferentes mundos. Não sei se eu consegui compartilhar aí com vocês o slide. Então, nós já estamos na aula 33, né? Olha que maravilha, nós aí evoluindo. E esse tema, ele está lá no capítulo 4, né? Que é da pluralidade das existências, ou seja, da discussão sobre a nossa reencarnação, né? E hoje, então, a gente vai entrar nessa seara de discutir se a gente vai reencarnar em vários mundos. E é bem extenso, então eu vou ter que meio que dar uma agilizada na nossa discussão para que a gente consiga vencer o conteúdo que foi para hoje. Então, na questão 172, a pergunta de Kardec é se todas as encarnações que nós vamos viver serão reencarnações que nós faremos aqui no planeta Terra. E a resposta dos espíritos ela é negativa, porque ele vai dizer, não, nós vamos viver e reencarnar aqui na Terra, assim como em outros mundos, né? Mundos que podem ser do nosso sistema solar, ou mundos que podem não ser do nosso sistema solar, né? Entretanto, eles fazem um destaque, que nós estamos ainda nas nossas encarnações mais materiais, ou seja, por que nós estamos vivendo encarnações ainda muito apegado ao material? Porque nós ainda estamos distantes da perfeição. Então, na nossa jornada, nós podemos dizer que nós estamos no início. Na 173, a pergunta é se cada encarnação nós iríamos a mudar o planeta que a gente vai reencarnar. E aí os espíritos dizem, não, a gente pode ter várias encarnações no mesmo planeta, né? Eu me atrevo a dizer que a maioria de nós teve muitas encarnações nesse planeta, né? E por que a gente volta a viver no mesmo planeta? Muitas vezes por causa das nossas afinidades com os espíritos com os quais a gente tem que reparar os males que praticamos. Então, esse grupo acaba sempre reencarnando mais ou menos próximo. E aí a pergunta é, se nós, por um acaso, vier a reencarnar num outro planeta, a gente poderia voltar para a Terra? Então, aqui eles dizem, ó, é possível que a gente viva em qualquer outro lugar e depois viva na Terra, né? Depois eles vão explicar um pouquinho melhor isso, porque a gente precisa entender que quando a gente troca de mundo, isso tem uma relação também com a nossa situação espiritual. O que eu quero dizer com situação espiritual? Nós não podemos retroagir, o espírito não pode voltar a repetir coisas que ele já vivenciou. E essa condição ele sempre vai ser respeitada quando nós migrarmos de um planeta para outro. Então, na 174, eles perguntam, mas então, já que eu vou ter várias encarnações na Terra, isso é uma necessidade? Eles dizem, não é uma necessidade. Né? Se a gente não progride, e a Terra, por exemplo, se melhorar, nós, inclusive, corremos o risco de ir para um planeta que não terá as mesmas condições materiais que a Terra tem. Então, podem ser até condições materiais piores do que ela. Mas volto a insistir, né? Nós hoje estamos no mundo de prova e expiação. Nós devemos continuar reencarnando ou no mundo de prova e expiação ou num mundo melhor do que isso. Mesmo que as condições daquele planeta em termos materiais sejam inferiores à da Terra. Então, nós não voltaríamos de um mundo de prova e expiação para morar no mundo primitivo. Porque no mundo primitivo se dá a encarnação, as primeiras encarnações do espírito.
E nós já somos espíritos endividados. Então nós temos que ir para planetas onde a gente possa realizar as nossas expiações e as nossas provas. Porque é essa condição moral que nós temos nesse momento. Se nós não evoluímos e não nos tornamos capazes de optar pela nossa regeneração, nós também não avançaremos para mundos regeneradores. Mas quando avançarmos e não necessitarmos mais da expiação, nós não voltaremos a mundos de provas de expiação, exceto se nós optarmos por uma condição de ali realizar uma missão. É o que vai perguntar a pergunta 175. Haveria, depois que eu fosse para o mundo de regeneração, haveria uma vantagem de eu voltar na Terra? Só se eu viesse cumprir uma missão. Quando que normalmente um espírito pede para cumprir uma missão num planeta que é menos evoluído que o planeta que ele já pode morar? Na maioria dos casos, quando ele está empenhado em trabalhar pela melhoria das pessoas que ele ama. Porque essa lei de solidariedade, né, tudo na natureza, tudo é solidário, ela vai se tornando cada vez mais forte em nós. Então, um espírito que já pode acender um mundo melhor, muitas vezes vê ainda no mundo que ele já viveu, por exemplo, a Terra, muitos dos seus familiares, dos seus entes queridos, sofrendo. E daí, então, ele, em missão, ele volta a um planeta que está num nível inferior ao que ele já alcançou. É somente nessa condição que isso se dará. A 176 ela se concentra numa questão, na questão em que é questionado se há espíritos que nesse momento estão realizando a sua primeira encarnação na Terra. E a resposta dos espíritos é muitos homens estão pela primeira vez na Terra. Lembra que isso aqui é contemporâneo ao tempo de Kardec, mas nós podemos também hoje imaginar que alguns espíritos estão reencarnando pela primeira vez aqui na Terra. E aí a pergunta que deriva dessa é, nós poderíamos saber quando um espírito pela primeira vez reencarnou na Terra? E aí eles respondem que isso não teria nenhuma utilidade. E para Deus o que não tem utilidade não tem importância, não há por que existir. Então, a gente não conseguirá nunca identificar se aquela é a primeira encarnação de um espírito aqui na Terra. Isso a gente não vai conseguir determinar. A 177 é quando Kardec questiona se a gente vai ter que habitar todos os mundos, né? E aí, os espíritos nos explicam que se nós vivêssemos em todos os mundos, por exemplo, que se prestam à prova e expiação, não teria uma utilidade, porque nós não aprenderíamos uma coisa nova no mundo exatamente igual ao da Terra. Não haveria necessidade de eu viver em 3, 4, 5 mundos exatamente na condição da Terra para eu fazer meu aprendizado. Então eu posso passar pela Terra e aí na sequência já ir para um mundo melhor quando eu me preparar de uma forma mais adequada. Então nós não iremos reencarnar em todos os mundos. Nós iremos reencarnar em alguns mundos conforme a nossa necessidade moral de nos aperfeiçoarmos, porque é para isso que serve a encarnação, para nós nos aperfeiçoarmos. Derivado dessa pergunta, Kardec diz, mas então por que nós temos tantas encarnações em um mesmo globo, né? Aí os espíritos respondem, por que a gente reencarna várias vezes na Terra, por exemplo? Porque a Terra, por exemplo, pode nos oferecer diferentes posições para nós ocuparmos. É uma questão que eu acho que a gente já trabalhou quando a gente diz que a gente vai reencarnar como pobre, como rico, né? Como pessoa de uma posição de poder, pessoa de uma posição de subordinação. Nós experimentaremos todas as posições. Então, um mesmo mundo, como por exemplo a Terra, pode nos oferecer diversas experiências completamente diferentes uma das outras. Então, por isso mesmo nós podemos, e essa é a explicação pela qual nós acabamos reencarnando muitas vezes num mesmo planeta. No nosso caso, por exemplo, muitas vezes reencarnando na Terra. Aí a 178 ela vai reforçar aquela questão que eu falei para vocês, de um espírito voltar a reencarnar num mundo que é inferior ao mundo que ele já conquistou o direito de viver. Eu vou citar um exemplo. Um espírito que já
reencarnou na Terra, alcança a condição de reencarnar no mundo melhor. Eu vou dar um nome para esse planeta só para a gente entender o raciocínio. Ele vai viver em Júpiter, que segundo o nosso próprio estudo aqui vai mostrar que é um planeta mais evoluído que a Terra. Então a pergunta é essa, depois de já ter vivido em Júpiter, que é já um mundo melhor, que não é mais um mundo de prova e expiação, ele poderia voltar para a Terra? Então a resposta é reforçada em relação à questão 75. Pode, ele pode reencarnar na Terra, mas daí ele vai vir cumprir missão, porque ele já não precisa mais passar pelas expiações. Ele já está vivendo somente as suas provas. Ele já não tem mais essa necessidade de realizar resgate de pesados débitos com a justiça divina. Então, ele só vem na condição de missionário. E aí, então, novamente, os espíritos, o Kardec, preocupado com essa questão, questiona os espíritos. Tá, mas Deus não poderia enviar para um mundo inferior um espírito que nesse mundo que ele está vivendo ele é mais rebelde? Então seria a questão, um espírito é muito rebelde na Terra, ele pode voltar ao mundo primitivo? Ou quando a Terra for um mundo de regeneração, ele pode ser exilado do mundo de regeneração para o mundo de prova e expiações? Não, a resposta é não. O espírito não vai retrogradar. Se ele já está em condição, se as suas experiências de aprendizagem requerem que ele vá numa escola que é um mundo de provas e expiações, ele vai reencarnar nesse tipo de mundo até que ele possa ter condição de passar para um mundo melhor. Então, explicando, por exemplo, o que vai acontecer agora no final dos tempos, que a Terra está passando a mundo de regeneração e os espíritos que são rebeldes à lei de Deus vão ser degradados, vão ser exilados aqui da Terra, né? É uma coisa que quase todos nós temos visto aí, as explicações espíritas acerca disso. Ora, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, então eles vão ser exilados para outro mundo de provas e expiações. Talvez esse outro mundo esteja muito atrasado do ponto de vista material, até porque uma das tarefas dos povos exilados é colaborar para que ocorra a evolução daquele planeta para onde ele foi exilado. Então, o que acontece, por exemplo, em relação aos exilados que vieram da constelação de Capela, 6.000 anos antes de Cristo, provavelmente, para reencarnar na Terra. Lá, o planeta que eles viviam também estava passando a regeneração. Eles não queriam se regenerar. Então, eles foram realocados para a Terra. Só que aquele planeta estava numa situação científica, tecnológica, similar à nossa. E vejam ao que eles voltaram, né? Vejam qual era a condição da Terra quando aqui chegaram os egípcios, quando essa civilização, que é uma das civilizações que veio exilada da constelação do Cocheiro, quando chegou aqui encontrou o quê? Encontrou um mundo que recém passava de primitivo para provas e expiações. Portanto, eles encontraram uma condição material mais desfavorável. Mas eles saíram de um mundo de provas e expiação para um mundo de provas e expiações. Nesse ponto, eles não andaram para trás. Então, qual o castigo para o espírito rebelde? Recomeçar do mesmo ponto que ele está. Ele não volta para trás. Isso é muito consolador, a gente saber que a gente não tem, vamos dizer, né, que não ocorrerá de nós perdermos os esforços que nós realizarmos. Que nós sempre estaremos ou parados ou avançando, né? Não há possibilidade de nós termos que refazer uma conquista que nós já alcançamos. Na 179 é uma questão referente ao nível de perfeição dos espíritos que habitam um planeta. Por exemplo, aqui na Terra, todo mundo tem o mesmo nível de perfeição? A resposta é não. Assim como se dá na Terra, e também em todos os mundos, alguns espíritos são mais adiantados do que os outros. Muito mais adiantados? Não. Um pouco mais adiantados, um pouco menos adiantados, e aqueles que são bem mais adiantados são missionários. Então, eles estão aqui para cumprir missão. Mas, tirando os missionários, o resto está num nível parecido, porque está necessitando viver a mesma fase de aprendizado. Então, são mais adiantados uns que os outros? Sim. São muito mais adiantados, ou seja, reencarnaria um espírito feliz sobre a Terra?
só numa condição missionária. Por exemplo, Jesus Cristo. Reencarnaria um espírito que já pode ir para o mundo da regeneração na Terra? Sim, reencarnaria. Talvez, muito provavelmente, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, que são espíritos, São Francisco de Assis, que são espíritos que não necessitariam, talvez, e aqui eu estou fazendo uma hipótese, que talvez não precisassem mais viver sobre a Terra, mas vieram cumprir um papel, uma missão perante os espíritos mais atrasados. Pergunta 180. Quando nós passamos do planeta Terra para outro, vamos dizer que a nossa próxima encarnação vai ser em Júpiter, nós vamos conservar a inteligência? Claro que sim. A inteligência é uma conquista do espírito. Nós nunca vamos perder os avanços que nós já alcançamos. Tudo que nós conseguirmos de êxito é nosso. Nunca mais nós seremos apartados das nossas conquistas. Entretanto, por uma condição de necessidade de aprendizado, a gente pode receber um corpo que não consiga manifestar toda essa inteligência. Vamos a um exemplo para nós entendermos. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que sofre de determinada deformidade, de determinada condição física, que nós olhamos para a pessoa e imaginamos que ela está quase num estado de idiotia, por exemplo. E a gente imagina, nossa, como realmente ele tem dificuldade com as coisas básicas. Mas pode se tratar somente numa condição patológica, numa condição do veículo físico. Ali pode estar reencarnado um espírito de alta envergadura em termos de inteligência. E por que muitas vezes isso acontece? Muitas vezes isso acontece porque ele usou mal a inteligência dele. Porque ele usou toda aquela inteligência para o mal. Então ele vem sem condições de utilizar a sua inteligência. Mas ele não a perdeu. Ele somente não tem um veículo adequado para manifestar toda a inteligência que ele dispõe. A 181. 181 vai tocar numa questão interessante que eu acho que muitos de nós temos curiosidade, muitos de nós queríamos umas explicações mais abrangentes, que é acerca do corpo que os outros espíritos que reencarnam em outros planetas têm. Então, qual é a nossa dúvida? Um marciano é igual a nós? Um marciano tem os braços similares a nós, uma cabeça similar a nossa? Mas os espíritos não estão preocupados com essa dimensão material. Eles não estão preocupados em satisfazer a nossa curiosidade. Eles estão preocupados em nos ensinar como é que se dá a nossa evolução moral. Essas questões que tanto nos interessam para eles são menores, porque eles estão preocupados com o nosso adiantamento. Então a resposta talvez não atinja o que nós desejamos atingir, porque eles dizem, os espíritos, exceto os espíritos puros, né, eles sempre vão para reencarnar a necessidade de um corpo material. Isso é uma condição, uma necessidade. Mas esse corpo material, cada vez mais, ele vai se tornar menos material, mais etéreo. E essa condição de se tornar mais etéreo tem a ver exatamente com a pureza do espírito, ou seja, com a evolução moral do espírito. E é isso que assinala a diferença entre o corpo nosso e o corpo de um espírito em Júpiter. O corpo físico lá é mais etéreo do que o nosso corpo físico aqui. A 182. É possível a gente conhecer a condição, o estado físico e moral que os espíritos têm em cada planeta? É claro que é possível para um espírito evoluído. Um espírito evoluído pode ter muitos conhecimentos, pode conhecer muita coisa. Mas os espíritos nos dizem que nós só podemos receber respostas de acordo com o nosso grau de adiantamento. Ou seja, estão nos dizendo o seguinte, o nosso grau de adiantamento não é suficiente para nós entendermos. Não é uma punição, não é um castigo, é falta de condição de nós entendermos. Então, se eles nos explicássemos, nós não entenderíamos como é esses espíritos que habitam os diferentes mundos. Não que talvez algum espírito até não soubesse nos explicar. Entendendo também que às vezes eles também não sabem, porque eles às vezes também não são muito diferentes da nossa evolução. Então, o que nos impede é que nós ainda não podemos receber a resposta complexa porque nós não entenderíamos. Nós somos ainda muito ignorantes. Mas o que eles podem nos dizer?
que quanto mais o espírito se purifica, mais o corpo toma essa natureza mais espírito, mais espírita, menos densa, mais etérea. Então, quanto mais o espírito evoluir, mais ele terá um corpo que vai, vamos dizendo assim, tendo menos o caráter da materialidade, e por isso ele passa a ter percepções. Nós hoje, por exemplo, temos os 5 sentidos. Um espírito mais evoluído passa a ter muitas percepções que a gente nem imagina que existam. E isso está ainda longe de nós podermos conhecer. Mas o que eles podem dizer? Que no mundo superior, por exemplo, não se conhece a guerra, que é um grande flagelo do nosso planeta Terra, exatamente a guerra, porque lá eles não têm o objeto da guerra, né? Eles não têm os ódios, as discórdias. Lá todo mundo pensa em não causar dano ao seu semelhante. Outra coisa que é diferente nos mundos superiores é a duração da vida. Ele é diferente da duração aqui. Por quê? Porque não havendo vicissitudes, doenças, enfermidades, condições mínimas de higiene, ou seja, havendo lá melhores condições de vida, os espíritos vivem mais. Eles têm condição de que o veículo físico tenha uma existência mais longeva. E aí a 183 pergunta, mas quando eu, nesses mundos, que são mais evoluídos e tudo mais, todos têm infância? E eles dizem sim, a infância é um estado necessário para o espírito. Mas nem sempre é uma infância tão demorada quanto o que a gente tem aqui. E mais que demorada, não é tão obtusa, ou seja, ela não causa um constrangimento para o espírito tão grande quanto causa para nós aqui, que a gente tem o primeiro instante da vida com esquecimento total do passado. Isso em outros planetas pode ser que seja menos intenso, obtuso. E na 184, então, havendo tantos mundos, eu posso escolher onde eu quero reencarnar? Pode, nós podemos pedir para reencarnar nesse ou naquele mundo. E, normalmente, eu acredito que a gente vai tentar reencarnar com as pessoas que a gente ama. Só que a gente tem que merecer para conseguir, né? E o que vai dizer se a gente merece ou não merece? O nosso grau de evolução moral. É isso que vai nos determinar se a gente pode ser atendido no pedido. Né? A pergunta 185. A Terra é um mundo de prova e expiação. Ela sempre será um mundo de prova e expiação? Não. Os planetas também evoluem. Nós já sabemos disso, né? A Terra está nessa transição, passando a ser um mundo de regeneração. Então, os planetas também evoluem, e por conta disso é necessário que os espíritos que habitam um determinado planeta vão também acompanhando para que possam permanecer naquele mundo, ou, quiçá, galgar mundos com uma condição ainda melhor que a da Terra. E a 186, será que vai haver um mundo tão evoluído que o espírito não tenha mais um corpo material, só tem o perispírito? A resposta é sim. Tem mundos em que os espíritos já são tão evoluídos que eles não precisam mais ter um corpo material. Eles têm a sua existência naquele mundo somente com o perispírito. Né? E eles ainda acrescentam, né? Esse envoltório se torna tão antérico para nós, é como se nem existisse o próprio perispírito. Ao ponto que as últimas encarnações de um espírito, ele se confunde, a gente não consegue criar uma linha que diga se ele realmente está encarnado ou se ele não está encarnado, se ele já é um espírito desencarnado. Essa linha já não existe mais. A 187, o perispírito, a substância que forma o perispírito é sempre a mesma? Nós sabemos que não, né? Quando a gente passa de um mundo para outro, é necessário de que a gente forme um novo perispírito a partir da matéria daquele novo mundo. Mas aqui eles acrescentam um detalhe interessante, que até então a gente não tinha ainda se debruçado, né? Como ocorre essa troca de perispírito quando a gente vai de um mundo, né, para reencarnar em outro? E eles dizem com a rapidez do relâmpago. Então parece que é uma coisa muito física, muito natural, muito rápida, que a gente não tem que se preocupar muito com isso, porque isso está contido nas leis físicas que Deus já estipulou para nós. E a última, então, os espíritos puros, eles habitam mundos especiais, né? Ou eles se acham no espaço universal livremente?
sem estar ligado a nenhum mundo. E daí eles dizem que sim, os espíritos puros habitam certos mundos, mas eles não estão presos lá. Porque as tarefas deles, muitas vezes, são constantes em outros mundos que precisam do amparo, da assistência de espíritos superiores. Então, eles não estão presos naquele mundo, embora lá seja a casa deles, naquele momento da vida, eles podem vivenciar e migrar por vários mundos. Depois tem uma rápida observação de Kardec, que eu vou tentar ser rápido para nós concluir, onde eles dizem que a Terra é um dos planetas menos adiantados do sistema solar. Nós já sabia disso, né? E eles ainda nos dizem que o Sol não é um mundo habitado por seres corpóreos, né? É um local de reunião dos espíritos superiores, né? É por isso que o Sol, é tão bom tomar o Sol, e o Sol é uma necessidade nós tomarmos o Sol, porque de lá irradiam esses pensamentos dos espíritos superiores para nós. E é esse pensamento que realmente nos traz a cura, nos traz o bem-estar. Lá nessa observação, Kardec faz quase uma classificação, ela não é bem rígida, eu tentei aqui acomodar um pouco ela, mas ele faz um comentário que Marte estaria abaixo da Terra e Júpiter seria superior. Bom, aqui nós temos um detalhe para observar. No livro Novas Mensagens, que é de Humberto Campos, no livro da mãe do Chico, num outro livro que agora não me ocorre aqui, daqui a um pouco eu lembro, são apresentados, após a codificação, em 3 livros, no mínimo, que eu me lembro, que Marte é um planeta mais evoluído que a Terra. E aqui na obra de Kardec diz que Marte estaria abaixo da Terra. Bom, nós procuramos entender essa questão e ler alguma coisa para procurar colocar para vocês, mas há uma coisa que a gente não tem ainda dimensão, que a gente ainda não tem muito entendimento, que os espíritos nos falam que é uma coisa que a gente vai entender, que são as dimensões. Um mundo pode ter mais de uma dimensão vivendo ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar que talvez a classificação de Kardec tenha olhado para um aspecto de Marte, já que as observações que ele faz, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Revista Espírita, está muito ligada à condição material do terreno de Marte, né, do ambiente físico de Marte. E os livros pós-codificação falam muito do estado dos espíritos que eles observaram lá. Então, talvez esses espíritos lá observados não estejam vivendo na mesma dimensão da materialidade que nós observamos, né? Quase todo mundo conclui o seguinte, que a ciência vai nos mostrar no futuro qual é realmente a condição de Marte. Então, fica aí Marte, né, para a gente estudar um pouco mais à frente, tirar nossas dúvidas e ver por que tem 2 classificações diferentes. Mas o que a gente consegue aqui obter que não tem informação diferente é que seria a Terra, né? Então Marte fica aí, pode ser mais inferior ou mais superior, e depois nós temos ainda superior Vênus, Saturno e Júpiter, que provavelmente seria aquele que é mais superior entre todos aqui no nosso sistema, né? E aí eles até fazem um comentário que na época de Kardec houve muitas comunicações de espíritos que habitavam Júpiter e que aqui na Terra não foram reconhecidos por espíritos de muita evolução. Outra coisa que eles falam, que a questão da idade é totalmente diferente. Então, eles receberam a comunicação no espírito, quando ele foi interrogado sobre a vida que ele estava tendo lá em Júpiter, né? Desculpa, não foi em Júpiter, foi num outro planeta que ele não identificou. Eles perguntaram, então, que idade ele tinha naquele planeta. E ele falou que ele estava reencarnado há 6 meses, mas que a idade dele se aproximaria do que hoje aqui a gente entenderia como uma pessoa de 30 anos. Vocês vejam que é totalmente diferente. Bom, como eu disse, né, gente, esse tema de hoje era bastante extenso, eu tomei todo o tempo com a nossa conversa, infelizmente não vai sobrar espaço para ninguém colaborar ou para fazer alguma pergunta, mas a gente vai dar uma encerradinha aqui, e depois a gente volta. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente discute junto. Então, nós vamos agradecer aos amigos espirituais a oportunidade, pedir que ele abençoe os nossos lares, que nós, nesse momento, estamos recebendo a companhia dos amigos espirituais em nosso lar,
que eles possam amparar o nosso lar, amparar as pessoas a quem amamos, e possam nos dar uma boa semana até a próxima quarta-feira. Que assim seja.